Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo e hoje nós vamos conversar no capítulo de Josué 10. Esse capítulo nos ensina de que quando Deus luta por nós, quando Deus está conosco na luta, nós só precisamos ser obedientes. E nós já falamos em outros capítulos que a fé ela é extremamente conectada, grudada na obediência. É necessário que se tenha obediência para exercer a fé. E a fé não existe sem a obediência, certo? Então existem lutas e que nós nós não envolvemos Deus, né, por algum motivo, ou por esquecimento, ou por autossuficiência, achamos que podemos resolver sem Deus, e a gente vê o quanto a gente luta, o quanto a gente briga, o quanto a gente faz, o quanto a gente é inteligente, e a vitória não vem. Por outro lado, tem lutas que nós entregamos a Deus, que nós achamos, olha, eu não vou conseguir, eu não tenho como ultrapassar essa barreira. E de maneira miraculosa, posso dizer, de maneira inimaginável, nós conseguimos a vitória. É disso que nós vamos conversar hoje, vamos trocar uma ideia hoje, refletir o capítulo de Josué 10, o que ele nos diz. Antes disso, eu só quero pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você possa ser avisado quando nós fizermos novos vídeos, né? Compartilhe com um amigo seu, uma amiga sua que também curta esse tipo de conteúdo, vai ser muito bem-vindo. Deixe o seu comentário, sua crítica, sua sugestão, ela também é muito bem-vinda aqui no canal de forma inteligente. E deixe o seu like, o like faz com que o YouTube encaminhe esse vídeo para mais pessoas, e aí mais pessoas podem se juntar aqui à nossa comunidade e vir todos os dias aqui ler, refletir e procurar viver aquilo que a Bíblia nos ensina. Legal, pessoal? Vamos lá então. Capítulo de contexto do capítulo Josué 10. O que acontece? Deus está dando as conquistas para o povo de Israel. Aos poucos, Josué está liderando lá o povo e tudo mais. Acontece uma situação que alguns reis, 5 reis, eles descobrem, né, que Gibeão se juntou ao povo de Israel. Pediu lá que se juntasse, fez um acordo e se juntaram. Ele decide atacar Gibeão. Vamos atacar esse pessoal, eles se juntaram lá com Israel, vamos lá atacar eles. E eles começam a ser atacados e começam a ter derrotas, e aí pede a Josué, olha, Josué, nós somos agora do povo de vocês, nós estamos escravos de vocês, vamos dizer assim, né? E nós precisamos de ajuda. E aí Josué mantém a palavra, né? Você vê, mesmo com um parênteses rápido aqui, um erro, né? Foi cometido pelo povo de Israel, né? Acolheram lá o povo de Gibeão por conta desse pacto que foi feito, porque eles erraram. A Gibeão mentiu, ok, mas eles não consultaram a Deus à época, e aí aconteceu o erro e Deus honra. Não, se a gente colocou esse povo aqui na nossa aliança, se a gente se conectou com eles, né? Se a gente fez um acordo com eles, a gente vai cumprir. Isso fala muito com a gente, né? Se a gente se comprometeu a alguma coisa, a gente precisa cumprir, né, pessoal? Precisa honrar aquilo ali, precisa ser homem, precisa ser mulher, né, para cumprir aquilo que a gente prometeu. Ainda que a contragosto, mas se você prometeu, se você se comprometeu a fazer, faça. Se você não vai conseguir, aí você deve chegar à pessoa antecipadamente e comunicar, olha, por um motivo X, Y, Z eu não consegui fazer, mas eu vou procurar fazer aqui, não em cima da hora, não falar nada e deixar passar, enfim. Então Josué não faz isso, o povo de Israel não faz isso e cumpre, né, com aquilo que havia se comprometido com o povo de Gibeão, começa a lutar, começa a derrotar todo mundo, e Deus fala para Josué, olha, não tenha medo, vai para cima que eu estou com você, vou lutar com você. E durante essa batalha acontece muita coisa, acontece um momento em que Deus derrama uma saraivada de pedras, né, nos guerreiros, e inclusive na Bíblia tem dito, né, morreu mais guerreiro por conta dessa saraivada de pedras do que por conta da espada do povo de Israel. Você vê que Deus estava realmente empenhado, estava ali na luta com eles. Outra coisa muito interessante é que é o seguinte, no meio da batalha, Josué percebe uma grande oportunidade. Ele está derrotando, né? Deus, lógico, está capacitando, mas o povo está derrotando muitos inimigos. Ele percebe o seguinte, se a gente continuar aqui durante o dia, mais com esse pessoal, a gente consegue derrotar aqui 3, 4 povos de uma vez só. Se parar, né, aí dá tempo do inimigo se recuperar, de tal, tentar
E ali ele está, não sei, a gente continuando essa batida que agora a gente consegue aniquilar. O que acontece? Ele faz uma oração a Deus, pedindo que o sol pare, né? À época eles entendiam que quem girava em torno da Terra era o Sol. Hoje a gente entende que é a Terra que gira em torno do Sol, né? Enfim. E na época eles tinham essa impressão e ele pede. E Deus atende. E aí para. E pelos relatos bíblicos, né, eu assisti outros vídeos também falando disso. Provavelmente isso deve ter sido coisa de dois a 3 dias que ficou parado. O tempo parou, né, para que aquele pedido pudesse ser atendido, né, para aquela ação que ele estava precisando naquele momento, ele conseguisse fazer. E foram todos derrotados, né? Realmente foram todos derrotados. E mais uma vez nesse capítulo aqui, pessoal, o contexto do capítulo é esse, basicamente, tá? Convido que você leia o capítulo, vai lá no Bíblia, lê o capítulo, tira suas impressões, vê aquilo que sensibilizou mais você. Na minha situação, na minha opinião, o que mais me saltou aos olhos foi essa questão de manter aquilo que foi cumprido, né? O povo de Israel cumpriu. Não, se nós nos conectamos, ainda que eu tenha sido enganado por você, mas se eu prometi a você que ia fazer, eu vou fazer. Eu cumpri com a minha palavra. A questão de você superar obstáculos impossíveis, né? É claro que pra gente é impossível o tempo parar, né? É impossível isso. Era impossível e continua sendo. Só quem consegue fazer isso realmente é Deus, que faz milagres, né? Para ele é simples fazer, mas para a gente não. Então, tem momentos que existem milagres, eu tenho certeza que na sua vida já aconteceu, na minha também já aconteceu, que você fala, caramba, como é que aconteceu isso? Não é possível ter acontecido isso, né? E aí quando você tem fé em Deus, quando você conhece Deus, acredita em Deus, você percebe que só pode ter sido Ele, né? Não existem coincidências, né? É muito fácil colocar coincidências, né? Eu prefiro acreditar em Deus. E outra coisa muito interessante é perceber o seguinte: quando você, eu já falei isso aqui, quando você está com Deus, quando você está na companhia dele, ainda que você seja derrotado, que você tenha dúvidas, que você tenha medo, que você tenha anseios, angústias, você tem clareza, você tem mais força para enfrentar o obstáculo. E vou repetir isso que eu já falei algumas vezes aqui. Às vezes o obstáculo parece uma coisa ruim, não, mas é uma coisa boa. Uma coisa bem fantasiada, uma coisa cheirosa, uma coisa que tem uma maneira gostosa de você ver, né, de você olhar. É bom ver, é bom olhar, é bom falar. E às vezes por trás daquela fantasia toda tem uma coisa muito ruim que quer te ferir, que quer te machucar. Entendeu? Então muitas vezes é interessante que você tenha o mesmo cuidado que você tem com o inimigo, você também tenha com o amigo, tá? Ou pelo menos com quem se diz seu amigo, certo? O inimigo ele se fantasia, ele é sedutor, já falei várias vezes, ele consegue entender o teu comportamento, né? O inimigo ele se comporta muito como algoritmo, né? Quem trabalha com o aplicativo sabe muito disso. O algoritmo ele entende a sua rotina, ele começa a agir de acordo com o padrão que você demonstra para ele. É exatamente isso que acontece. E o inimigo ele faz muito isso também, tá? Então, ao tempo todo nós precisamos orar e vigiar. E sempre expor, sempre colocar para Deus os nossos desejos, as nossas vontades. Deixar que Deus nos dê clareza. E foi isso que Josué fez nesse capítulo. Então as coisas aconteceram de forma natural, de forma, não vou dizer fácil, né? Porque eles estavam ali tendo o esforço de lutar, de suar, de brigar com os guerreiros inimigos, mas de forma natural, de forma tranquila, né? Você vê, o tempo para e, além disso, você vê o quanto que Deus dá de moral a Josué, né? Porque Josué faz essa oração no meio do povo ali. Ele pede, clama a Deus que faça o pedido dele, que o tempo poder parar. E assim, o povo vê que a coisa acontece e o povo fala, poxa, Josué realmente é ouvido por Deus. Ele merece o nosso respeito, ele merece o nosso temor, porque ele realmente é um homem que fala diretamente com Deus. É um homem que merece estar substituindo Moisés, que foi um grande homem, né? Um grande homem ouvido por Deus. Certo? Eu acredito que o contexto do capítulo e a explicação do capítulo e o nosso cotidiano seja isso, pessoal. Precisamos entregar nossas batalhas a Deus,
precisamos confiar naquilo que Ele diz, naquilo que Ele determina. Muitas vezes essa vontade não é aquilo que nós gostaríamos de fazer, não é aquilo que nós esperávamos ter que fazer, mas certamente no momento certo será explicado. Eu agradeço muito a Deus porque hoje eu tenho respostas que eu busco, há anos eu busco essas respostas, e hoje eu consigo ter a resposta. É muito bom, é um alívio absurdo. Não sei descrever para vocês o alívio que dá quando você tem uma resposta que você busca há anos, sabe? Você fala, caramba, é por isso, puxa vida, poxa Deus, muito obrigado por me revelar. São coisas que eu achava que eu nunca ia saber, eu ia morrer, eu ia passar por essa vida e não ia saber por que aconteceu aquilo. E hoje eu consigo entender, então eu agradeço muito a Deus por me responder, porque eu vinha perguntando há muitos no tempo que eu passei e eu não tinha respostas, as respostas não eram convincentes. E Deus, de maneira simples, me respondeu. Então, confie em Deus, entregue as suas lutas a Ele, cumpra com aquilo que você se comprometer, cumpra com aquilo que você, sabe, assinar, você prometer, ainda que seja a sua contra-vontade. Se você se comprometeu, se você prometeu, se você deu a sua palavra, cumpra a sua palavra, tá? Porque Deus certamente cumpre e vai continuar cumprindo na nossa vida, aquilo que Ele prometeu. Legal, pessoal? Bom, o capítulo de hoje foi esse, eu espero que você tenha curtido. Vou pedir a você que antes de sair do vídeo, você por favor se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações para que você possa ser avisado, né, quando nós fizermos novos vídeos. Compartilhe com um amigo, uma amiga sua que também curta esse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário, sua crítica, o seu elogio, será muito bem-vindo de forma inteligente aqui no canal. E deixe o seu like. O seu like faz com que o YouTube encaminhe esse vídeo para mais pessoas, e aí mais pessoas podem se juntar à nossa comunidade, vir aqui todos os dias ler a Bíblia, refletir aquilo que ela nos diz e principalmente procurar colocar em prática aquilo que Deus nos ensina com a palavra dele. Beleza, pessoal? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, pessoal.